Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganha mais um novo capítulo. E Estados Unidos volta a falar que Brasil interfere na economia norte-americana. Alexandre de Moraes pede explicação sobre o vídeo de Jair Bolsonaro gerado por IA e cita possível violação de medidas cautelares. Exército dos Estados Unidos afirma ter interceptado mísseis lançados pelo Irã e o preço do petróleo volta a subir. Milhares de pessoas retornam para casa após incêndios darem uma trégua na Espanha e na França. E no Rio de Janeiro, perseguição e troca de tiros termina com 5 mortos na Avenida Brasil. E veja ainda, dono do ChatGPT pede desaceleração no desenvolvimento de inteligência artificial. Boa noite. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganhou mais um novo capítulo. O governo de Donald Trump voltou a acusar o Brasil de adotar práticas que interferem na economia norte-americana e que violam os direitos humanos. Todas as sanções foram prorrogadas por um ano. Em um comunicado, o governo Trump acusou membros do governo brasileiro de perseguir politicamente um ex-presidente, sua família e os apoiadores. O texto cita o Supremo Tribunal Federal como promotor de censura e menciona a prisão de pessoas que exercem a liberdade de expressão. A Casa Branca alegou ainda que o Brasil segue adotando práticas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão de cidadãos norte-americanos, além de violar os direitos humanos. As recentes ações do governo norte-americano contra o Brasil têm dedo de um grupo próximo à família Bolsonaro. Segundo informações, pessoas próximas à família seguiram conversando com o governo Trump para que mais sanções fossem adotadas, com foco em indivíduos. Em Brasília, o clima não é dos melhores. Integrantes do governo acreditam que novas sanções podem ser anunciadas nos próximos dias ou semanas. A expectativa é de uma medida diplomática, mas também há a possibilidade da volta da Lei Magnitsky. Na última semana, o Ministério das Relações Exteriores negou os pedidos de vistos de 2 diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Uma reportagem em um jornal norte-americano afirmava que a vinda deles ao país se daria para questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral. Em nota divulgada após a repercussão do caso, o Departamento de Estado do ZEU afirmou que a visita teria como objetivo discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão, com autoridades brasileiras e representantes da sociedade civil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para a defesa de Jair Bolsonaro explicar se foi autorizado o uso de imagem e voz do ex-presidente em um evento do Partido Liberal. No vídeo gerado por inteligência artificial, o ex-presidente afirma estar preso e calado por uma decisão arbitrária. A decisão de Alexandre de Moraes pede esclarecimento se houve ou não autorização de Jair Bolsonaro para o uso de imagem. O texto diz que a eventual concordância de Jair Messias Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial e passível de reversão da prisão domiciliar humanitária para o regime fechado. O ministro afirmou que o ex-presidente está com os direitos políticos suspensos em razão da condenação, e também está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Moraes diz ainda que se o ex-presidente não autorizou o uso, além de constituir desrespeito à ordem judicial, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral. A Suprema Corte do país segue de olho nos passos da família Bolsonaro. Uma das medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes foi a de proibir visitas com finalidade político-eleitoral ao ex-presidente até o final das eleições. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde visitou um hospital público no Rio de Janeiro e afirmou que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um exemplo para o mundo.
O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou o Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e outras autoridades. O líder da OMS elogiou o SUS, o Sistema Único de Saúde, dizendo que o Brasil é um exemplo para o mundo por garantir atendimento universal a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. No momento em que o financiamento global de saúde está sobrecarregado e os sistemas de saúde comunitários em todos os lugares estão sob pressão, o exemplo do Brasil é relevante para além de suas próprias fronteiras. O diretor da OMS destacou que poucos países possuem um sistema público com cobertura tão ampla. O SUS também foi elogiado por Lula. O que nós estamos fazendo aqui é um exemplo para o mundo. E a gente tem que ter orgulho de dizer, não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde que funciona como funciona o nosso SUS. Tedros ainda elogiou a atuação do Brasil na Agenda Internacional da Saúde, citando o Acordo Global sobre Pandemias aprovado neste ano e a cooperação histórica entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz. O diretor participou da entrega do dossiê, que marca o início do processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão de mãe para filho da hepatite B como problema de saúde pública no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. A visita de Tedros ao hospital ocorreu durante sua passagem pelo Brasil para participar da Conferência Internacional sobre AIDS. Ele ainda tem outros compromissos com o Ministério da Saúde relacionados às estratégias de eliminação de doenças e fortalecimento da cooperação entre a OMS e instituições brasileiras. O Exército dos Estados Unidos afirmou ter interceptado todos os mísseis lançados pelo Irã. O exército americano disse ter interceptado vários mísseis lançados pelo Irã. O Comando Central dos Estados Unidos escreveu em um comunicado que a Guarda Revolucionária Islâmica lançou múltiplos mísseis balísticos do Irã em uma tentativa de ataque surpresa contra as forças americanas posicionadas no Oriente Médio. O comunicado afirma que todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso, mas não especificou quais áreas foram alvejadas. Os dois lados fizeram um cessar-fogo no fim de semana, após quase 2 semanas de ataques aéreos noturnos dos Estados Unidos contra o Irã e repetidas barragens de mísseis e drones de Teherã contra aliados de Washington no Golfo. A escalada dos combates em meados de julho ocorreu depois que o Irã atacou vários navios no Estreito de Hormuz, uma passagem crucial para o transporte de hidrocarbonetos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comentou o encontro com o presidente americano Donald Trump e classificou-o como excelente. Em um vídeo divulgado por Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense falou sobre o encontro com o presidente americano Donald Trump em Washington. Acabei de ter uma excelente reunião com o presidente Trump. Quando digo excelente, não me refiro apenas à linguagem. Foi uma conversa de plena parceria, com apoio mútuo, com uma compreensão do objetivo comum, garantir que o Irã não obtenha armas nucleares, e também de outros objetivos. Foi uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump. Também em Washington, durante o funeral do senador Lindsey Graham, Netanyahu se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Já a reunião com Trump ocorreu na Casa Branca e foi a portas fechadas. Foi a primeira reunião entre os dois desde o começo da guerra no Oriente Médio e aconteceu após divergências políticas em torno do conflito. Em abril, durante as negociações de cessar-fogo com o Teherã, Trump insultou Netanyahu e o descreveu como um cara muito difícil. O líder israelense minimizou a troca de farpas na época, chamando-as de divergências táticas, e afirmou que ambos concordavam com os objetivos da guerra. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou hoje uma ordem de busca internacional contra o fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, por cumplicidade com o terrorismo. O governo russo afirma que o aplicativo de mensagens é utilizado pelos serviços de segurança da Ucrânia com fins de recrutamento. A investigação também aponta treinamento de jovens russos pelos serviços secretos da Ucrânia para atividades de sabotagem.
A Rússia emitiu um mandado de prisão internacional contra o fundador e chefe do Telegram. Pavel Durov enfrenta acusações de cumplicidade com o terrorismo como parte de uma investigação criminal sobre o treinamento de jovens russos por serviços especiais ucranianos em atividades de sabotagem. O Serviço Federal de Segurança acusa o aplicativo de mensagens de não remover um popular bot de encontros que, segundo as autoridades, Kiev usava para recrutar homens russos para atividades terroristas e de sabotagem. De acordo com o comunicado, 46 cidadãos entre 12 e 22 anos que usavam o bot Leomet, banido na Rússia, foram presos desde julho de 2025 em diferentes regiões do país por agredirem membros das forças de segurança e cometerem atos contra a infraestrutura de energia e transporte. Todos foram contatados por meio da ferramenta tecnológica por agentes da inteligência ucraniana que se faziam passar por jovens mulheres para depois extorquí-los. Nascido na Rússia e portador de passaportes da França e Emirados Árabes Unidos, Durov foi preso em 2024 perto de Paris e acusado na França de uma série de delitos relacionados ao crime organizado. As autoridades francesas o acusaram, em geral, de não tomar medidas contra a disseminação de conteúdo criminoso na plataforma de mensagens e o proibiram de deixar o país sem autorização. E nesta quarta-feira, milhares de pessoas começaram a retornar para casa após os incêndios na Espanha e na França. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que as próximas 12 horas serão decisivas para conter os incêndios perto de Madrid. Após dias de angústia com as chamas que consumiram mais de 120 mil hectares na Espanha e na França, moradores e turistas desabrigados retornaram às suas cidades para encontrar, em alguns casos, suas casas destruídas e, em outros, o alívio de saber que não haviam perdido tudo. La Vila Velha, parte da província de Castellón, na região de Valência, foi devastada pelos incêndios florestais. É muito complicado porque tivemos que fugir rapidamente, levando apenas os poucos pertences que conseguimos carregar. Temos parentes em locais próximos. A situação é difícil. Sabemos que nossas casas foram destruídas, embora todos estejam bem. Mas é muito doloroso olhar para as montanhas, para a região onde vivíamos e pensar que todas as nossas recordações foram reduzidas a cinzas e a nada. Cerca de 24 mil pessoas também começaram a retornar para suas casas na região de Madrid e na província de Ávila, epicentros dos incêndios, que estão entre os maiores já registrados na Espanha. Para o primeiro-ministro Pedro Sánchez, as próximas horas vão ser cruciais. O trabalho continua. Acredito que as próximas 12 horas serão muito importantes, decisivas, para consolidar o trabalho do Sistema Nacional de Proteção Civil. Esse é o objetivo principal, a prioridade máxima nesse momento. Os bombeiros espanhóis também estão combatendo nesta quarta-feira um incêndio florestal em Moreda, localidade pertencente ao município de Vega de Espinareda, em Castela e Leão. Na França, dezenas de milhares de pessoas também foram autorizadas a retornar para suas casas em Bordeaux. O enorme incêndio na região de Gironde, que teve 42 mil hectares queimados e mais de 220 mil deslocados, permanecia estabilizado na manhã desta quarta-feira, apesar do retorno das temperaturas mais altas, que podem atingir 41 graus. E para dificultar ainda mais, os ventos secos também persistiram. Os bombeiros franceses combateram um novo foco de incêndio em Lanton, no sudoeste do país. As autoridades francesas prenderam hoje a mulher que manteve 5 bebês mortos dentro de casa. O caso ganhou grande repercussão após o marido dela encontrar os restos mortais guardados em caixas dentro do apartamento. A justiça vai investigar o caso como assassinato. A Venezuela registrou protestos nesta semana em meio à possível eleição no país. Ativistas chavistas e da oposição realizaram manifestações separadas em Caracas antes das negociações entre os dois lados, apoiadas por Washington, sobre a possível convocação de eleições na Venezuela. 7 meses após a queda do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, o governo interino de Delcy Rodrigues deve iniciar o diálogo com membros da oposição em 1º de agosto, sem a participação da líder opositora e ganhadora venezuelana do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado.
Um porta-voz do Vente Venezuela, partido de Machado, se dirigiu a cerca de 300 pessoas. Se querem reconciliação, vamos realizar eleições e deixar o povo venezuelano decidir, assim como decidiram há 2 anos quando votaram em Edmundo González. Edmundo, enviamos um abraço fraterno daqui da Venezuela em reconhecimento ao seu patriotismo. Nuestro reconhecimento por tu labor de pátria. A oposição reafirma a vitória de Edmundo González, o candidato presidencial apoiado por Machado, e denuncia o fato de o Conselho Nacional Eleitoral não ter apresentado provas da vitória atribuída a Maduro. Machado, que está exilada desde dezembro, anunciou que não vai participar do processo de diálogo, mas também não vai o obstruir. Mais do que um protesto, esta é uma manifestação contra o que está previsto para começar no sábado, uma espécie de mesa de negociações. Isso só vai servir para prolongar prazos que precisam ser encurtados. Precisamos de uma data para as eleições agora mesmo. Necessitamos já uma fecha das eleições. Apoiadores do chavismo se reuniram no centro da cidade e no populoso bairro 23 de Janeiro, em Caracas, para celebrar o aniversário do falecido ex-presidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. Ativistas do partido governista expressaram preocupação, acreditando que Delcy Rodrigues está entrando nessas negociações sob forte pressão dos Estados Unidos. Posso dizer com grande senso de responsabilidade que a facção chavista radical não apoia Delcy. As negociações vão ser lideradas pelo presidente do parlamento e irmão da presidente interina, Jorge Rodrigues, e pela chefe do grupo de ex-parlamentares da oposição, Dinorá Figueira. A presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, anunciou que as Forças Armadas vão voltar a assumir o controle das áreas dominadas por organizações criminosas. Keiko Fujimori tomou posse como presidente do Peru em uma cerimônia realizada no Congresso, com o desafio de enfrentar o crime organizado que assola o país e que ela prometeu combater com um governo de linha dura. A direitista anunciou nesta terça que as Forças Armadas voltarão a assumir o controle da ordem interna em áreas dominadas por organizações criminosas, pelo narcotráfico e pela mineração ilegal. Durante os estados de emergência, as Forças Armadas assumirão temporariamente a liderança das operações de segurança e do controle da ordem interna, em estreita coordenação com a Polícia Nacional, até que a autoridade do Estado seja totalmente restaurada e esses territórios sejam devolvidos aos cidadãos. Em estreita coordenação com a Polícia Nacional, hasta restabelecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos. No Peru, o número de homicídios passou de 1.000 em 2018 para 2.600 em 2025. Fujimori propõe realizar mandados de busca em áreas consideradas perigosas, expulsar imigrantes em situação irregular, instalar tribunais anônimos e retirar o Peru da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Keiko é filha do ex-presidente autocrata Alberto Fujimori. A vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, um movimento populista que oscila entre o conservadorismo e o liberalismo e divide os peruanos. A administradora de 51 anos venceu a eleição em junho por menos de 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Sanches, após perder, desde 2011, 3 eleições consecutivas no segundo turno. É a segunda mulher a assumir o poder no país andino depois de Dina Boluarte. Fujimori foi eleita para governar até 2031. Subiu para 13 o número de mortos no terremoto de 7,1 que atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão. As autoridades do Japão disseram hoje que as equipes seguem na busca por 7 pessoas consideradas desaparecidas. As equipes de emergência procuravam nesta quarta-feira possíveis sobreviventes entre os escombros de um shopping que desabou na véspera após um terremoto no Japão. Uma explosão foi registrada no local quase 50 minutos depois do tremor, de magnitude 7,1 na terça-feira, no município de Kumamoto, sudoeste do país, onde 2 terremotos em 2016 deixaram quase 300 mortos. O sismo na ilha de Kyushu provocou danos generalizados, derrubou casas, provocou incêndios e deixou dezenas de pessoas sem acesso à energia elétrica e água.
A empresa operadora do shopping center Aeon disse que 3 pessoas morreram no local e outras 3 estavam desaparecidas. As autoridades também confirmaram mortos e desaparecidos em uma fábrica de papel, onde uma chaminé desabou. Há outros desaparecidos na região. Mais de 9.000 pessoas passaram a noite em abrigos. O terremoto, que ocorreu às 4h27 da tarde no horário local, na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência japonesa que mede a força dos terremotos. O exército japonês mobilizou 3.600 pessoas para as operações de resgate e enviou 20 aviões para avaliar os danos. A circulação dos trens de alta velocidade foi suspensa na região. E no próximo bloco, perseguição e troca de tiros termina com 5 mortos no Rio de Janeiro. E as imagens impressionantes do tornado que atingiu cidades no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que o governador Tarcísio de Freitas aparece com 41% das intenções de voto para a reeleição no estado de São Paulo. No primeiro turno, Fernando Haddad soma apenas 26%. A pesquisa também mostrou que Fernando Haddad soma quase 60% de rejeição. No cenário do segundo turno, Tarcísio de Freitas aparece com 48% e o petista soma 32%. O levantamento ouviu 1.650 eleitores entre os dias 23 e 27 de julho. E uma perseguição entre policiais e criminosos terminou com 5 mortos no Rio de Janeiro. Uma das vítimas era policial militar. Policiais tentaram uma abordagem contra 2 carros que saíam da Vila Kennedy com destino à Penha. Eles desobedeceram a ordem de parada e houve troca de tiros. Os agentes envolvidos solicitaram apoio de outras equipes e iniciaram uma perseguição na Avenida Brasil. De acordo com a PM, ao se depararem com um bloqueio policial, os homens perderam o controle do veículo e colidiram contra uma mureta. Em seguida, houve intensa troca de tiros. Segundo a Polícia Militar, 4 suspeitos morreram no confronto. 2 policiais ficaram feridos. Um deles não resistiu e morreu. A vítima foi identificada como Fernando Plácido. A Polícia Militar informou ainda que apreendeu 6 fuzis, 3 pistolas e uma granada, além de coletes à prova de balas. Um tornado atingiu 3 cidades do Rio Grande do Sul. 7 pessoas ficaram feridas. Segundo a Defesa Civil do Estado, o fenômeno foi causado por uma supercélula, um tipo de tempestade que tem uma corrente ascendente giratória. Uma mulher que estava em Giruá, próximo ao fenômeno, fez um registro impressionante. Deus, nosso Senhor, aonde vamos se esconder? Pai, cuida de nós, Pai! Esse tornado atingiu 5 comunidades na região. Segundo a Defesa Civil de 7 de setembro, 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. 2 residências foram totalmente destruídas. O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que os próximos dias vão exigir atenção redobrada. Segundo ele, a Defesa Civil prevê a continuidade de eventos meteorológicos adversos ao longo da semana e, por isso, os 497 municípios do estado estão sob plano de contingência. Um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentar matar uma mulher de 41 anos e incendiar a casa onde ela estava, em Bambuí, no centro-oeste de Minas. A tentativa de feminicídio se deu após a vítima recusar se relacionar com o suspeito. Segundo a Polícia Militar, o suspeito colocou fogo em uma colcha que estava sobre o sofá. Imagens mostram o momento em que os policiais entraram na casa para resgatar a vítima. A mulher foi retirada pela janela porque a sala estava completamente tomada pelas chamas. Segundo a tenente Camila Pedra, houve uma discussão antes do incêndio. Os militares localizaram uma amiga que estava na casa antes do incêndio. Segundo ela, a vítima permaneceu no local com um homem de 31 anos. Após ser preso, o suspeito confessou que era apaixonado pela vítima, mas disse que ela não queria manter um relacionamento com ele. O caso foi registrado inicialmente como tentativa de feminicídio e incêndio criminoso. A Polícia Militar afirmou que a vítima está internada por causa da inalação de fumaça e de queimaduras nas vias aéreas. A seguir, Quênia vai investigar morte de elefante após exame detectar substância tóxica nos animais e o futuro da inteligência artificial após o cyberataque. Autoridades do Quênia abriram uma investigação para entender o que levou à morte de 15 elefantes em um parque nacional.
Um exame indicou a presença de substância tóxica nos animais. As autoridades do Quênia abriram uma investigação para esclarecer as causas da morte de 15 elefantes em um mês em um de seus parques nacionais. O Serviço de Conservação da Vida Selvagem do país informou que entre 24 de junho e 24 de julho deste ano foram registradas 15 mortes de elefantes no Parque Nacional de Amboseli, no Santuário de Quimana e na área da Fazenda Cucu. O órgão acrescentou que, entre eles, 10 elefantes apresentavam sinais clínicos semelhantes, incluindo uma paralisia parcial que os impedia de permanecer de pé antes de morrer. Os 5 cadáveres restantes estavam em estado avançado de decomposição ou haviam sido consumidos por animais necrófagos, o que tornou impossível determinar a causa da morte. Apenas um dos mortos era um macho adulto, os demais eram fêmeas adultas ou filhotes. Os exames preliminares detectaram uma substância tóxica em amostras de vários dos elefantes. Amboseli é mundialmente conhecido por suas manadas de elefantes e por suas paisagens de savana, das quais é possível avistar o Monte Kilimanjaro do outro lado da fronteira na Tanzânia. Um jovem conhecido como Cara que Limpa Roma faz sucesso nas redes sociais, apagando grafites espalhados pela cidade. De pouquinho em pouquinho, o jato de alta pressão apaga este grafite no muro de um parque histórico em Roma. Com um macacão branco, fones de ouvido e uma máscara de trabalho protegendo o rosto, Valério Tuveri remove a pichação que havia aparecido alguns dias antes. O jovem de 28 anos se tornou conhecido no Instagram e no TikTok como o Cara que Limpa Roma, após publicar vídeos em que mostra seu trabalho na capital italiana. Seja nas redes sociais ou nas ruas, Tuveri quer compartilhar o amor pela paisagem natural de Roma. Decidi seguir este caminho, esta batalha, por assim dizer, contra os grafites que vão contra a beleza urbana, porque Roma é, na minha opinião, a cidade mais bonita do mundo, mas ao mesmo tempo a cidade mais vandalizada da Europa. Há escritas por toda parte, monumentos danificados em todo lugar. Hoje estou aqui pela segunda vez. Estamos limpando os muros recém-inaugurados da Vidia Sciarra, uma vila histórica em Roma. Inaugurada de Villa Sciarra, uma vila histórica a Roma. Para Tuveri, a presença de tinta em monumentos, prédios residenciais, portas de lojas e trens de Roma cresceu nos últimos anos. Ele acredita que deveriam existir multas pesadas e muitas câmeras nas ruas, além de campanhas de conscientização. É fato que a arte urbana é parte do cenário de muitas cidades ao redor do planeta. Mas o verdadeiro problema para o jovem é que o grafite compete com a beleza da capital italiana. Grafites como este, desse tipo, no centro de Roma, bem, no coração de Roma, qual é a finalidade? Em teoria, o grafite deveria trazer, ou melhor, devolver arte a algo que não tem. Mas Roma já é arte. Não faz sentido. Esse é o problema. Tuveri está destinado a preservar a beleza natural da capital italiana, que no cinema batizou um filme no século passado como Roma Cidade Aberta. Um título que, para o jovem, não se aplica ao grafite. As marcas da violência doméstica nem sempre são hematomas. Na Holanda, em alguns casos, os abusos deixam desenhos permanentes no corpo e na autoestima das vítimas. Em Roterdã, uma fundação oferece ajuda para remover tatuagens feitas após pressão de parceiros abusivos. A holandesa Joke segura a dor enquanto o laser escaneia sua pele, apagando uma das 250 tatuagens que seu parceiro abusivo lhe impôs no corpo e no rosto, em todos os lugares onde ele acreditava que outro homem a havia tocado. Ela é uma das centenas de pessoas assistidas pela Fundação Arrependimento da Tatuagem, com sede em Roterdã, que oferece tratamentos a laser gratuitos e está prestes a expandir suas atividades para outros países. Não sabia para onde olhar. Seu peito, seu rosto, seus olhos, seu nariz, tudo estava coberto com o nome dele. Então não sabia por onde começar, porque 99% das pessoas querem remover apenas um nome ou texto. Ela estava completamente coberta. Nós conversamos e ficamos sabendo como ela vivia e como foi forçada a fazer isso. E ela não saía às ruas há um bom tempo porque tinha vergonha.
Joe sofreu anos de abuso, mantido em cárcere privado em trailers e galpões, tatuado à força em casa com um dermógrafo, até que praticamente nenhuma parte de seu corpo permanecesse sem tinta. Seu agressor escreveu o próprio nome no rosto de Joe mais de 12 vezes, na testa, no nariz, nas bochechas, no queixo e até mesmo nas pálpebras. Ik ben in de handen van een psychopathische narcista. Acabei nas mãos de um narcisista psicopata. Primeiro ele me afastou completamente dos meus filhos e da minha família. Gastou todo o meu dinheiro, me trancou em trailers e galpões e depois, sob coerção, me tatuou completamente. A jornada de remoção de Joe já dura 2 anos e meio, período que ela passou por 12 sessões de laser para remover as tatuagens do rosto. A dor é tão intensa que um cirurgião plástico precisa anestesiar a área tratada. Hoje, graças à maquiagem, as tatuagens em seu rosto são quase imperceptíveis. E Joe diz que recuperou sua vida. Ben nu al 2,5 jaar bezig. 12 behandelingen gehad. Estou fazendo isso há 2 anos e meio e vai levar mais 1 ano. E aí estarei limpa. É realmente bizarro. Você não imagina o quanto isso te faz feliz. Eu nunca poderia ter imaginado. Por 1 ano e meio, mais de 1 ano, tive pensamentos suicidas. Eu ficava pensando, não quero mais viver. E agora? Como vou fazer depois? Você só quer se esconder debaixo de uma pedra. Você está com muita vergonha. Bonnie, cujo nome foi alterado pela AFP para proteger sua identidade, tinha apenas 17 anos quando conheceu seu ex-parceiro, que rapidamente se tornou violento e possessivo. 5 anos depois, no seu aniversário, ele a levou à força a um estúdio de tatuagem como presente. Logo acima da região pubiana, tatuou nela a frase "Propriedade de", seguida do seu nome. A humilhação não parou por aí. Ao voltar para casa, Bonnie foi obrigada a mostrar a tatuagem a vários amigos dele. Vooral heel vaak ook na die tattoo van, weet je moet kijken, want je bent mijn eigen. Ele dizia frequentemente: "Você tem que olhar para a tatuagem porque você é minha propriedade. Eu decido o que você faz." É o tipo de frase que destrói você mentalmente. Mas para o mundo exterior, alguém assim é o parceiro perfeito, o parceiro mais amoroso que você poderia desejar, porque todos os adoravam. Tentei muitas vezes apontar certas coisas para outras pessoas, e elas diziam: "Não, isso não pode ser. Ele é tão doce." E isso torna tudo muito difícil. En dat maakt het zo moeilijk. Bonnie suportou mais de 10 anos de violência, incluindo ameaças de morte e de sequestro dos filhos. Quando o ex começou a agredir fisicamente a família, ela decidiu ir embora. Por isso, ao removerem a tinta da pele, Joe e Bonnie tentam não só resgatar a autoestima, mas também transmitir a mesma mensagem. É preciso reagir, por mais difícil que pareça. O diretor executivo da empresa OpenAI, Sam Altman, sugeriu a desaceleração do desenvolvimento de IA após um dos modelos da empresa realizar um cyberataque. Os grandes desenvolvedores de modelos de inteligência artificial podem ser obrigados a desacelerar seus avanços para dar tempo à sociedade diante destas novas capacidades. Foi o que sugeriu Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, recentemente envolvido em um cyberataque. 2 sistemas de IA da empresa do bilionário realizaram um cyberataque por iniciativa própria, escaparam de seu ambiente fechado e se conectaram à internet para invadir a biblioteca de modelos de IA online Hugging Face em busca de informações. Em entrevista a um podcast, Altman afirmou que este foi o primeiro incidente de segurança que lhe provocou uma reação visceral. Embora não seja a primeira vez que um modelo de IA escapa do controle de seus desenvolvedores, este é considerado um incidente mais grave. O CEO da OpenAI revelou que, após ter conhecimento do ataque, a empresa suspendeu os testes para entender como conseguir confinar seus sistemas em testes, que em princípio estão isolados na internet, e que esta eventual desaceleração no desenvolvimento da tecnologia deve evitar que ela favoreça um ou vários grupos do setor. Em uma mensagem publicada no início de junho, o diretor-geral da Anthropic, Dario Amodei, havia considerado que seria positivo frear o desenvolvimento da IA para dar tempo de compreender melhor suas imensas consequências. A partir de domingo, conteúdos gerados por inteligência artificial vão precisar ser identificados na União Europeia. A nova regra faz parte das normas de transparência sobre o uso da tecnologia em todo o bloco. Hello everyone, thanks for joining us.
Os deepfakes e outros conteúdos gerados por inteligência artificial terão que ser identificados como tal a partir de domingo na União Europeia, quando entrarem em vigor as normas de transparência sobre essa tecnologia de ponta. O objetivo é garantir que os europeus saibam imediatamente se o conteúdo online que vem é real ou falso. A lei da UE sobre inteligência artificial será implementada em etapas. A partir de 2 de agosto, as empresas devem garantir que seus chatbots e outros modelos indiquem claramente aos usuários que são ferramentas de IA e que as imagens ou textos criados com eles contenham um rótulo com a mesma indicação. As empresas que não cumprirem essas disposições estarão sujeitas a multas altas. De acordo com a União Europeia, a IA generativa permite criar desinformação em uma escala sem precedentes, disseminada com notável rapidez, e as novas normas buscam preservar a capacidade dos cidadãos de confiar no que veem, ouvem e leem. Uma área de particular preocupação para a UE são os deepfakes, textos, imagens, vídeos e sons que parecem reais, mas são gerados ou manipulados por inteligência artificial. Textos destinados a informar o público sobre assuntos de interesse geral também vão precisar ser rotulados se forem criados usando IA sem supervisão editorial humana. Essas novas regras europeias vão afetar somente o conteúdo criado para fins profissionais. A UE enfatiza que indivíduos que usam IA para fins puramente pessoais não vão ser afetados. Os sistemas de inteligência artificial existentes têm até 2 de dezembro para se adaptarem às novas regras, e há isenções para obras artísticas, criativas, satíricas e ficcionais. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.